Atos capítulo 19, versículo 1 ao 12, né? Isso. Versículo 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os ambientes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Muito bem. Observem que aqui está o apontamento da lição, os 3 pontos. Aqui está o texto bíblico. Aqui nós temos o conteúdo do livro, que você pode, os 3 pontos que seguem os 3 pontos da lição. E aqui eu vou seguir com a exegese do texto. Olha o primeiro verso que o pastor Wagner leu. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Isso. Então ele está falando da Galácia e da Frígia. Quando você lê Atos 18 até 23, você pode observar que Paulo, ele já vinha de uma missão grandiosa. Ele já vinha de uma missão grandiosa, da Galácia e da Frígia. Agora observem bem que o texto está mostrando uma progressividade. Aqui o apóstolo São Paulo, ele não estava parado. Na verdade, quando você pega a expressão grega, erketai, vir, o verbo vir, aqui não está falando que Paulo estava vindo de um turismo. Aqui não está falando que Paulo estava vindo de uma viagem secular. Paulo vinha de uma missão missionária e ele entra em outra missão missionária, a 3ª viagem missionária. Então perceba que o movimentar de Paulo era progressivo. Por isso que o texto começa dizendo, leia de novo, olha o que ele diz. Aconteceu que, enquanto Apolo... Aí vem, Apolo... estava em Corinto... Depois que tem o caso em que Apolo é instruído por Áquila e Priscila, aí vocês podem observar que vem um Apolo, aí Paulo chega em Éfeso, aí ele, quando chega em Éfeso, os discípulos são instruídos. Quando os discípulos são instruídos, o Espírito Santo desce sobre eles. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles confrontam o poder das trevas. Não é só Paulo que vai abalar a Ásia. Veja que o texto mostra que os discípulos também são impactados. Então, a primeira coisa que nós podemos observar, o primeiro ponto da lição, mostra o Espírito Santo, olha aqui, ó, o Espírito Santo sobre o ministério de quem? De Paulo. Então, o ministério de Paulo, a ida e a vinda de Paulo, o movimentar de Paulo, o andar de Paulo, era no poder de quem? Do Espírito Santo. Paulo não fazia turismo, tem missionário que faz turismo. Paulo não andava atrás de fazer agenda, nem era pregador itinerante na atualidade. O itinerário dele era na direção de quem? É tão tal que quando você lê Atos 16, a Bíblia diz, disse o Espírito Santo, não foi assim? Lá em Atos 13, diz, separai-me a Paulo e a Barnabé. No 16, ele queria descer, o Espírito Santo pare. Depois o Espírito Santo disse, vai. Então, toda a progressividade de Paulo, quem era que fazia?
Então, Paulo não era um pregador que ele ia para um lugar porque o prefeito convidou e ofereceu uma agenda de 100 mil. Paulo não era um pregador que ia se a cidade era pequena ou era grande. Nós falamos aqui na última aula, ele pregou em Corinto e ele disse: eu estive aqui em temor, com medo, mas o Espírito de Deus fortaleceu. E agora ele vai para Éfeso, outra cidade idólatra pecaminosa. Mas os passos de Paulo, o ministério de Paulo, a vida de Paulo, era dirigida por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala erketai, vir no grego, era dirigido por quem? Pelo Espírito Santo. E aqui nós podemos analisar o seguinte: a missão de Paulo não era só a distância, ele não ficava em gabinete. Ele não ficava só pela internet, primeiro não tinha internet, né? É um anacronismo aqui. Então, ele não ficava na internet, mas o que observem aqui pelo texto, o apóstolo São Paulo vivia a direção, a missão, através de quem? O ministério de Paulo era dirigido por quem? Então, pronto. Então, quando ele chega em Éfeso, observem isso aqui. Qual é a primeira coisa que Paulo faz em Éfeso? Qual é a primeira coisa? Ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar. E aqui nesse texto bíblico, podemos observar que ele tem a teologia correta do Espírito Santo. Pastores pentecostais, pelo amor de Deus, vamos olhar para o texto bíblico. Eu coloquei aqui os cinco passos para uma verdadeira teologia pentecostal. Primeiro passo, Espírito Santo. Segundo passo, palavra. Terceiro passo, doutrina. Quarto passo, formação. E o quinto passo, transformação. Quando ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Então, primeiro ele apresenta a pessoa de quem? Do Espírito Santo. Como eles disseram não, o que Paulo vai fazer agora? Vai ensinar, que aí a palavra, a doutrina. E se ele ensina, se tem palavra, tem o quê? Em terceiro lugar, formação. E se tem formação, em quinto lugar tem o quê? Transformação. Olha para como é lindo isso. Vamos dizer juntos: Espírito Santo, palavra, doutrina, formação, transformação. Então, veja que aqui o Espírito Santo nunca conduz a igreja para longe da Bíblia, para longe da doutrina, da palavra. Hoje, pastores, muitos movimentos fogem aquele negócio do pregador: eu não vou pregar mais, agora o Espírito Santo. Não existe isso. Outra coisa, eu tenho que entender que a minha emoção, a minha alegria pelo Espírito e pela palavra, não é para me deixar louco, não é para me derrubar, não é para eu rodopiar. A minha alegria, a minha emoção é para que eu seja transformado e tenha autoridade para pregar contra o poder das trevas, para entrar na cidade, para impor as mãos sobre os enfermos, para falar com ousadia, para pregar o evangelho com o poder de Deus. É essa a verdadeira teologia pentecostal. Essa é a essência. Pode quem quiser se zangar, mas a essência é essa, a Bíblia é essa. Eita, glória a Deus. Aí observem bem que Paulo, ele começa a pregar o evangelho. Agora tem uma coisa, nós colocamos aqui, a falta de conhecimento. Vamos para o verso 2, leia. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Nós temos aqui nesse texto bíblico que o pastor Wagner acabou de ler aí, no próprio texto bíblico, que esses discípulos, nós temos um problema. Primeiro, nós temos a palavra que Paulo usa para eles, discípulos, não é isso? E discípulo no grego é um aprendiz, é aquele que cresce, é aquele que está aprendendo. Só que parece aqui que esses discípulos, eles aprenderam, mas não avançaram. Olha, aprenderam, mas não avançaram. Chegaram até a um determinado ponto, mas pararam naquele ponto. Eles ficaram só na introdução, só na beira do mar. Não é isso? Porque você pode entrar nas águas, não, eu vou só molhar os pés. Não, eu quero nadar, eu quero mergulhar. Aí é a profundidade. 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no Oséias 4,6, conheçamos e prossigamos em conhecer. O problema é que quando Paulo pergunta:
Olha aí, leia o verso para a gente entender. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os senhores, só para a gente participar. Eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo? O que vocês acham? Eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo? Hã? Sim, eles sim, porque como é que começa o primeiro versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis? O Espírito. Então, se eu tenho em Gênesis 2 que ele já tinha o Espírito Santo, será que esses homens nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo? E o Velho Testamento todinho fala do Espírito Santo? Fala ou não fala? Agora, o problema é que eles receberam a mensagem pela metade. Pronto, eles sabiam da existência do Espírito Santo. O que eles não sabiam era da profundidade da nova era em que o Espírito Santo haveria de atuar. Porque Jesus falou em João 7, 38, 39, não falou? O Espírito vai fazer dentro de vocês uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus também disse em Lucas 24, 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... E pronto, tanto os discípulos que eram de João como de Cristo, ouviram isso ou não ouviram? Então o problema não era que eles não tivessem ouvido o Espírito Santo. O problema é que eles não se aprofundaram no resto da mensagem. E ela ficou como a mensagem para eles? Incompleta. Ficou pela Eles não compreenderam o nível da vida no Espírito como pregada por quem? Por Jesus Cristo. Hoje tem muito crente que são como os discípulos de Éfeso. Entendem que tem o Espírito Santo, sabe que tem o poder do Espírito Santo, mas vivem com o Espírito Santo como se ele só fosse ungir para pular, para gritar, para correr, e não entende a dimensão dele, que é para ensinar, é para nos lembrar da verdade, é para nos levar para a santidade. Então tem muitos crentes que estão como os discípulos de onde? De Éfeso, que não entendem a mensagem de modo correto. O Espírito Santo, ele quer me levar para uma vida de intimidade com Deus mais perfeita. Ele não quer apenas que eu fique na beira da praia, ele quer que eu me lance nas profundezas do mar, na superficialidade. Então eles pararam. Então veja bem, eles são chamados de discípulos, não é isso aí? Só que eles precisavam melhor, não cresceram, não evoluíram na palavra. E vejam bem, eu pergunto, esses homens tinham a palavra? Tinham. Eles eram sinceros? Eles eram honestos? Eram verdadeiros? Mas só isso vale para a experiência com o Espírito Santo? Não. É preciso crescer, é preciso analisar que a nossa espiritualidade, ela não pode ser só na experiência. Como é a experiência? Eu estou sentindo, eu desejo, eu quero participar, eu me emociono quando eu escuto esse hino. Não, não é só isso. Você tem que deixar o Espírito Santo provocar em você mudança, uma vida espiritual abalizada. Olha o verso que se segue, o 3, vamos lá. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Veja bem, em que batismo vocês são batizados? Veja que o batismo de João era uma preparação para o arrependimento e também para a entrada no reino messiânico. Mas veja que João, ele não terminou a mensagem. João, mas como é que João, ele estava dizendo, ó, eu só sou a porta para mostrar o caminho do que vem aí, que é melhor. Ele mesmo diz, eu só batizo com água, mas após mim vem um que é mais, ele vos batizará com o quê? Então o batismo de João preparava para a chegada do Messias. Só que João estava dizendo, mas é só o começo. Eu só estou fazendo a introdução. O que vem melhor vem com quem? Vem com Jesus. Não, isso aqui não é tudo, isso aqui é só a porta de entrada. Eu só estou apontando o caminho. João estava dizendo, vocês precisam viver uma experiência maior. Só que esses discípulos pararam só na mensagem de João. Tem irmão que diz, meu pregador especial é só o pastor Ziel. Meu pregador especial é só o fulano de tal. Pois tu vai morrer.
Falei. Aqui eles entraram na porta, mas esqueceram do caminho, de aprofundizar no conhecimento. É como se diz o seguinte, pastor: eles foram à beira da praia, só molharam, mas não mergulharam. Entenderam? Então, esses discípulos não avançaram. Agora, olha o verso 4, vamos lá. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento. Olha, mas é linda a Bíblia, meus irmãos, por que a gente não aprende? Lê de novo. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eu pergunto, Paulo desfaz de João? Porque tem pregador que quando outro prega, ele gosta de desfazer da mensagem de outro. Paulo ficou dizendo: olha, é muito fraco, o João não explicou para vocês, vocês estão comendo só pela beirada, vocês não evoluíram, ô João fraco, ô teólogo fraco. Paulo ficou nisso? Não. Agora Paulo, quando você olha para o texto, ele diz o seguinte: sim, João estava certo, era o destino, João não era o caminho, João era só o preparador, era só a introdução. Oh, rapaz, o Paulo está dizendo, no ministério de João, tinha 3 níveis. Primeiro nível, ele está levando vocês ao arrependimento. Segundo nível, a fé. E o terceiro nível, ele vai colocar vocês dentro do Messias. Rapaz, não é lindo. Pronto, aí você pode observar. Então veja bem, o apóstolo São Paulo aqui, ele não deixou, o apóstolo Paulo deixou claro que João não era a base, João não era o destino, João não era a estrutura, João era só um instrumento, Aí ele apresenta Jesus Cristo, ou seja, João deixou claro que Jesus era o destino final, e não João. Então aqui, o grande problema é que se você ficar só no João, você só vai ficar com o que João diz. Agora, se for para Jesus, você vai ter uma vida cheia do Espírito Santo e poderosa. Aí, porque quando você chega em Jesus, quem é que vai dar o Espírito Santo? E João Batista, eu disse aqui, ele disse: eu só batizo, mas vem um que é mais. Ele batiza com o quê? Se é ele quem batiza, a dimensão da profundeza maior estaria em quem? Em Jesus. Então, João só aponta o caminho, João só aponta a porta, João só aponta o destino final. E quem é o destino final? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E em João 16,14 diz: e o Espírito me glorifica. Vamos lá, verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando... Esse batismo em nome do Senhor Jesus não é diferente do batismo de Mateus 28, 19. Não é diferente do batismo de Marcos 16, 15. Esse batismo em nome de Jesus é simplesmente a identificação no nome de quem? De Cristo Jesus. Não é um batismo diferente, como muitos querem pregar por aí. É a identificação com Cristo. Agora preste minha atenção. Quem é que prepara o caminho para o batismo nas águas? Hein? João. Quem é que agora tem o cumprimento cabal do batismo? Jesus. Está aí, meu irmão, é bem explicadinho. Então veja bem, aqui nós podemos analisar algo muito interessante. Não adianta ter pessoas que apenas nos conduzam a experiências religiosas. É preciso nós termos pastores, é preciso termos teólogos que nos levem à experiência de transformação e avanço em Cristo. Às vezes tem irmão que diz: fulano de tal me levou a um êxtase espiritual. Ele te levou à transformação com Cristo? Ele te levou a uma mudança de experiência com Cristo? Veja que João Batista, ele nunca quis ser o centro de nada. E ele disse assim, olha, quando Jesus ia passando, ele disse para os discípulos dele: o quê? Eis ali o cordeiro que tira o quê? Mas hoje eu só quero... Tu já leu o livro Bom Dia do Espírito Santo? Tu já leu o livro do fulano de tal, Como Ter uma Vida Vitoriosa? O meu alvo não é fazer com que fulano de tal te leve a uma experiência. O meu alvo é levar pessoas que tenham experiência com quem? Com Cristo. Rapaz, que coisa linda. Vamos lá, 6. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Agora, nesse verso 6, aí vem a descida do Espírito. Aqui já começa o efeito sobrenatural, poderoso, a efusão do Espírito, como promessa de Deus, na vida dos discípulos.
A Bíblia começa a mostrar que eles terão uma ação extraordinária na manifestação divina. A Bíblia diz duas coisas: eles começaram a profetizar e a fazer o quê? Adorar em línguas estranhas. Irmão, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Línguas estranhas, olha como é lindo. Eles adoravam em línguas estranhas. Nós sabemos que em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito desceu e todos falaram em línguas. Atos 10, na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu e eles falaram em língua. E veja que aqui não era para pregar para as nações, porque lá em Atos 10 não tinha nações, entendeu? E aqui em Atos 19 tinha nações, pronto. Aí tem irmão que diz, olha, Deus usou, era para idiomas. Pastores fracos de exegese hermenêutica. Se fosse para idiomas, por que que Pedro lá em Atos 2 se levantou e foi explicar o evento? Porque se o Espírito Santo já estava usando para eles falarem na língua e interpretar todos, para eles compreenderem a mensagem, e por que que no mesmo tempo eles estavam dizendo que eles estavam embriagados? E por que que Pedro teve que se pôr de pé e explicar o fenômeno? Se era dialeto para cada um, que o Espírito Santo estava falando, por que que eles estavam dizendo tão embriagados, tão doidos? Que bebida é essa? E que bebida é essa que faz o cara falar em outra língua e o outro diz que está entendendo e depois está dizendo tão doido, tão embriagado? Rapaz, vamos ler o texto, rapaz. Olha aqui, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falavam o quê? Em línguas. E faziam o que mais? Profetizavam. Então veja bem, aqui nós temos duas coisas. Eles falavam em línguas. As línguas são manifestações espirituais em que você adora a Deus em um idioma que você não conhece, mas é edificado. 1 Coríntios 12, vamos lá, aliás, 14, 2. Rapidinho, leia aí. Leia aí para você ver, observar essa manifestação do Espírito Santo que edifica a pessoa. Vamos lá. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Está vendo? É mistério, é uma edificação. Então, veja que aqui não está falando de idioma. Se você mesmo não entende, quem é contra a língua estranha é porque quer ser contra a própria palavra de Deus. Profecia. A profecia aqui, ela pode ser tanto preditiva, como também proclamativa. Deus pode usar alguém para dar uma profecia preditiva? Sim ou não? Mas o pastor, o pregador, o missionário, quando ele está pregando sobre o poder de quem? De Deus, do Espírito Santo, a autoridade do Senhor. Ele fala pela ousadia do Espírito Santo. Então, falar em línguas é adorar em línguas as grandezas de Deus em mistério. E profetizar tem esses dois sentidos. Inclusive, a profecia dentro da igreja, alguém pode ser usado com o dom de uma profecia preditiva, e aquele irmão que profetiza lá na igreja, que ele está trazendo aquela profecia, ele pode ser usado por Deus para trazer uma mensagem preditiva. Porém, o pastor, o missionário, o pregador, ele prega uma mensagem, proclama a profecia proclamativa. É essa profecia que é para edificar, consolar e exortar. Está aí no próprio texto bíblico. Então o Espírito Santo, irmão, ele concede manifestações sobrenaturais. Agora eu faço uma pergunta. Essas manifestações, elas substituem o Espírito, a palavra de Deus? Essas manifestações, elas estão totalmente fora do padrão da palavra? Elas são realizadas em desarmonia com a palavra? Toda manifestação está ligada ao quê? A palavra de Deus. Sujeita à palavra, pastor, não tem essa. Aí pronto, observe bem que isso é muito importante. Verso que segue, vamos lá. 7. Eram ao todo uns 12 homens. Eram ao todos quanto? 12 homens. 12 homens, não é isso que o texto está dizendo? Mateteis é a palavra discípulo, que ele encontra aí, nós estamos falando que era aquele que aprendia. Agora preste bem atenção. Esses homens, eu disse agora há pouco que eles receberam o batismo de João, eles tinham uma expectativa messiânica, mas eles não compreendiam a profundeza da manifestação do Espírito Santo, não é isso? Então, nós já falamos que eles diziam, nós nem sequer ouvimos falar, mas já explicamos isso para os nossos queridos irmãos. Agora, observem bem como é que diz o versículo que se segue. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Veja bem, não há formação consistente se não levar tempo.
Quanto tempo ele começou, ele ficou pregando aí? Quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Paulo não fez uma campanha rápida, porque formação espiritual de um líder, formação espiritual de um crente, só se faz com o quê? Com ensino sólido e com tempo. Jesus disse em Mateus 28:19, fazei discípulo de todas as... E o que foi que ele disse? Como é que se faz discípulo? Ensinando. E eu pergunto, o apóstolo São Paulo chegou lá em Éfeso, olha, há um poder aqui que eu vou dar uma descarga, e quem receber essa energia vai ser o maior discípulo. Foi assim? Ele passou logo quanto tempo? Então, observem bem que Paulo vai ficar primeiramente quanto tempo? 3 meses. E depois? E por que ele quer ficar esse período? Porque ele sabe que a edificação de um discípulo, de uma pessoa, só se dá através do ensino sólido. E que não pode ser mágico, não pode ser rápido, não pode ser imediato. É por isso que ele vai investir tempo. A igreja precisa investir na escola dominical, no discipulado, treinamento de líderes, ensinos doutrinários, formação de ministérios, exposição da Bíblia. Porque se não tiver o ensino sólido da palavra, nós teremos avivamento sem formação. É gritaria, é pulo, é corredeira. Produz o avivamento, mas não produz estabilidade. E avivamento sem doutrina vira imaturidade. E é por isso que hoje nós temos um monte de movimento que se diz avivamento, que é cheio de quê? De imaturidade. O verso que se segue. 9. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão... Aí é o verso qual? É o 9. Lê o 8 de novo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Preste bem atenção. A respeito do reino de Deus. Pronto. O que Paulo ensinava? Qual era a mensagem que Paulo pregava? Veja que ele começou pregando, vocês já receberam o Espírito, mas ele continua pregando o mesmo tema. Pregando acerca do reino do quê? Qual era o conteúdo dele? O apóstolo São Paulo chegou lá em Éfeso, olha, vocês estão cheios de idolatria, vocês estão adorando Ártemis, mas eu quero dizer, quem está na feitiçaria, venha para cá que Jesus tem uma vida melhor. Foi assim? Não. Ele começou com a mensagem do reino de... E a mensagem do reino de Deus é que, na verdade, ela destaca o governo de Deus, a salvação, submissão a Cristo, justiça, santidade, esperança escatológica, vida eterna. Esse é o conteúdo da mensagem. Era o conteúdo da mensagem. E há uma coisa interessante. Paulo só quer saber da multidão? Não. Quando ele começa a pregar, quem começou a ouvir ele? São quantos? 12. Está aí no texto. 12, não é isso? E Deus vai começar um grande agir na Ásia e um grande avivamento em Éfeso. Com quantos? Com 12. Hoje tem pessoas que só querem começar se tiver uma multidão. E Paulo começa com os 12. E desses 12, atinge toda a região da Ásia. Por quê? Porque o evangelho não está no poder de números. O evangelho não está no poder de marketing. O evangelho está no poder de Deus. Olha o verso 8, leia de novo aí. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Veja que Paulo tanto pregava, ele começa pregando aqui na sinagoga, que estava mais relacionada com quem? Com os judeus. E quando ele prega na sinagoga, o texto deixa bem claro aqui nesse texto as características do ministério de Paulo. Olha aí, leia aí de novo, só para a gente pegar. Vocês já vão pegar bem aí, rapidinho. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Então, 3 maneiras que Paulo desenvolveu o ministério dele. Primeiro com o quê? Falando. Ele falava como? Está aí no texto. Ousadamente. Ousadamente, depois. Discutindo. Ensinando e depois. Persuadindo. Pronto, perseverava. A marca do ministério de Paulo era com ousadia. Você tem aqui no próprio texto original, está aí, ó, parresiazómenos. Essa expressão aqui, parresia, ela quer dizer
ousadia, franqueza, liberdade no falar. O apóstolo São Paulo, aqui no texto, ele não escondia o evangelho, ele não diluía o evangelho, ele não falava do evangelho com medo, ele sabia do poder do conteúdo do evangelho, ele sabia da essência do evangelho. Quando você vê um pregador pregar com medo, quando você vê um pregador pregar frio, é porque ele não conhece nem o evangelho, nem o Jesus que o evangelho apresenta. Paulo pregava a verdade. Vamos lá. No verso que se segue, como é que diz? E por Versículo 3... 9. O 8 ainda? É 8. Por 3 meses, meses, não é isso? Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Paulo não pregou para transformar problemas. Paulo pregou Jesus para transformar vidas. Os 3 meses que ele passou lá, foi pregando o evangelho para transformar vidas. Olha aí o verso 9 agora, vamos lá. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Muito bem. Se vocês analisarem, aqui nós temos 2 maneiras de resistirem à mensagem. A primeira maneira, a Bíblia diz que eles endureceram os seus... Pronto. Aqui é a ideia de ser resistente, de ser duro. Mas a segunda coisa que eles fizeram, qual é? Primeiro, resistiram, endureceram. E a segunda, não obedeceram. E a terceira, falaram mal. Isso aqui, na verdade, desobediência, incredulidade, recusa em ser repreendido. Por quê? Porque Paulo pregava a verdade e eles não queriam ouvir a verdade. Porque a palavra, ela confronta, a palavra exige fé, a palavra exige arrependimento e a palavra exige obediência. Como é que diz ainda? Retirou-se, né? Retirou-se, se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Eu pergunto, diante da resistência, diante de falar mal do caminho dos crentes, diante de se opor ao evangelho, Paulo abandonou a missão? Não. Paulo deixou de pregar? Não. Ele só mudou o quê? Mudou a estratégia. Só a estratégia. Pegou aqueles que queriam, pronto. levou Paulo não perdia tempo com quem não queria. Às vezes a pessoa fica, irmão, eu estou sofrendo aqui, vocês não me dão apoio. Rapaz, larga quem não quer, rapaz. Meu pastor, larga quem não quer e abrace quem quer. Fica gastando tempo, sofrendo. Aí, por exemplo, fica um monte de tempo com esse auxiliar aqui. O bicho velho ruim, coração velho duro. Ele todo tempo botando banca. E aí vocês ficam sem dormir. Morrendo, eu vou lá na casa dele amanhã. Eu vou falar, rapaz, não perca tempo com quem não quer. Quando Paulo viu, pregou, eles não quiseram. O que foi que Paulo fez? Vocês não querem não? Só porque eu estou aqui nessa sinagoga, o Senhor mandou primeiro pregar para quem? Para os judeus. Mas já que vocês não querem, eles saem da sinagoga e alugam a sala de um camarada velho descrente. Rapaz, olha, bota para cá, Caio. Eu vou dar uma... Se esse auxiliar velho, ele está só atrapalhando nessa cadeira velha, tira essa cadeira do púlpito, mande todo mundo descer do púlpito e bote esse povo para ir trabalhar na rua, rapaz. Não perca tempo com quem não quer. Nós temos que gastar tempo com quem quer espalhar o evangelho. Endureceram o coração, não foi assim? Falaram mal de quem? Do caminho e não incredulidade, desobediência. Aí Paulo disse, vocês não querem não? Paulo abandonou a missão? Não. Ele deixou de pregar? Ele foi chorar, ninguém me dá apoio? Não, ele disse, então é o seguinte, isso aqui é chamado de sabedoria ministerial. Eita, rapaz. Aí pronto, aí ele foi para uma escola onde, pastor Wagner? Escola de Tirano. Escola de Tirano. E a Bíblia diz que ele disputava, não é isso? Isso. Como é que diz aí? Passou a falar diariamente na escola de Tirano. Vamos analisar. Na sinagoga, a sinagoga hoje seria como um templo, a sinagoga seria como um recinto sagrado. Mas já que eles não quiseram, Paulo transforma um ambiente acadêmico, uma sala de aula filosófica, de um filósofo que alguém disse que ele era bom de retórica, de filosofia. Ele usa esse espaço acadêmico como espaço para ser o quê? Uma igreja, um local de culto. Aqueles que são contra locais, congregações. E agora, Paulo alugou um salão para pregar o quê? E aqui tem uma coisa interessante. Lá era uma academia, digamos assim, que ele alugava aquela sala para vários filósofos. Eu pergunto, Paulo não aceitou só porque era uma academia? Não. Ou seja, fé e ciência podem andar o quê? Juntos. Razão e fé podem andar juntos. Rapaz, que coisa linda.
Eita, meus irmãos. Aqui também tem uma coisa interessante. Quando diz que ele alugou essa sala, aqui Paulo está mostrando que o poder do evangelho vai confrontar também um poder filosófico. Aqui tem dois poderes, o poder do demônio, que ele vai confrontar, das trevas, e o poder acadêmico. Então, a filosofia, a cultura, a superstição, a religião, a cosmovisão, tudo. Vamos lá, Atos 10, 19 e 10, aí no próprio texto. 19 e 10. Isso. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ele alugou uma salinha, do jeito que nós estamos aqui. Todas as vezes que eu estou aqui nessa escola dominical, cansado, às vezes chego de viagem, a garganta ruim, mas agora mesmo, um rapaz aqui me chamou e disse, pastor, eu sou lá da cadeia, mas eu quero agradecer, que ele tem essa liberdade, né? Como é que diz? Período dos pais, né? Mas eu quero agradecer porque o evangelho chega lá. O evangelho chega por vocês na televisão, eles transmitem no YouTube. Irmão, e aí ele está dizendo, e eu aceitei o evangelho de Cristo. É isso que me incentiva de estar aqui. Quantas pessoas, aqui é a nossa salinha do tirano, assim não é? Aqui é a nossa salinha para pregar o evangelho para as pessoas. Então veja que o apóstolo São Paulo, ele transforma um espaço acadêmico em um centro missiológico. Rapaz, que coisa linda, meus irmãos. E há uma coisa interessante, quantos anos ele ficou lá? 2 anos. E a partir desse localzinho, alcançou toda a Ásia. Se você ler Apocalipse, capítulo 2 e o capítulo 3, quase todas aquelas igrejas ali surgiram da onde? De Éfeso. De uma pequena sala, mas não era um filósofo que estava na sala, não era um orador que estava na sala, não era um doutor que estava na sala. Quem estava na sala? Era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que acreditava no evangelho. Eita, glória a Deus. E aí se torna um centro. Vamos lá agora o verso 11, para a gente fechar o texto. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Preste bem atenção. Aqui nós temos 2 coisas nesse texto bíblico. O foco do evangelho não é levantar pessoas. O foco do evangelho não é tornar grandes avivalistas conhecidos. Paulo não é conhecido aqui como um grande avivalista. Paulo é conhecido como avivado. Porque o avivamento não é focar em homens. O avivamento é focar em quem? Em Deus. Porque nós temos 2 personagens aqui. Quem é a primeira personagem? Deus. Mas a segunda? Pronto. A primeira personagem é o sujeito. E a segunda é o quê? Um instrumento. A primeira personagem é o quê? Um sujeito. E a segunda? Instrumento. Então, a Bíblia não diz assim, e Paulo fazia muitos sinais. Como é que a Bíblia diz? Deus. E Deus. Através de quem? De um instrumento. Pronto. Então, aqui o registro de Lucas é tão maravilhoso que ele diz, e Deus, pelas mãos de Paulo. Então Paulo não tinha nada. Paulo era só um instrumento. Eita, pastor, por onde Deus fluía, por onde Deus operava. Então veja bem, Paulo era a personalidade? Não. Paulo era o centro? Não. Paulo era o sujeito? Não. Paulo era quem tinha a graça e o poder? Não. Não. Ele era só o quê? Instrumento. Um instrumento. Deus fazia. Paulo era só um instrumento, Deus era a fonte. Paulo era só um meio, Deus é a essência. Paulo sem essa fonte, ele não seria, João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Agora o verso 12, vamos lá. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu até coloquei aqui na lição. Quando a Bíblia diz que Paulo, daquela salinha, o evangelho se expandiu, o avivamento entrou, aí as pessoas acreditavam no que Paulo pregava, e eles levavam o quê? Aventais. Mas esse negócio de avental não é só em Paulo. Você vê, quando se fala da mulher hemorrágica, ela tocou aonde? Nas vestes. E a Bíblia diz que Pedro até a sombra. Mas quando fala da sombra de Pedro, ali você também vai para Lucas capítulo 1. Quando você vê a sombra do Altíssimo te
envolverá. Veja que aqui não tem nada de misticismo e nem de superstição. Quando a Bíblia fala disso aqui, Éfeso era dominado pelo poder de Afrodite, de Ártemis, pela idolatria. E para quebrar o poder das trevas, Deus, para exaltar o evangelho naquela cultura, confirmava com sinais e milagres. Então veja bem, eu não posso pegar esse texto aqui para dogmatizar. É a regra, né? Eu não posso pegar. E outra coisa, pastor, o senhor já falou sobre isso aqui na sala. Sim. Que Paulo, em momento algum, mandou levar. Não, em momento nenhum. As pessoas que criam, acreditavam e levavam. Criam e levavam. E nós sabemos que tem muitas pessoas que Paulo ficou pregando, ficou dando a doutrina dois anos. Então, observem bem, a Bíblia diz em Marcos 16, 20, e tendo eles partido, saíram por toda parte pregando o evangelho, confirmando com sinais. Aqui era para confirmar a mensagem que Paulo pregava. Então eu não posso fazer culto de unção de azeite, eu não posso fazer culto de lenço para curar as pessoas, não. Aí já é superstição. É superstição. Então, as pessoas serão salvas pelo poder do evangelho que Paulo estava pregando. E outra coisa, pastor, era algo que acontecia naturalmente, né? Isso. Naturalmente, observe que eu coloco aqui. Devemos evitar transformar o texto em uma fórmula mágica. Porque eu leio isso aqui, eu vou fazer. Não, eu tenho que saber o texto e o contexto em que está inserido. Ali, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na África, quem vai na África, quem vai ser missionário, às vezes vai ver coisas extraordinárias, não vai? Mas é porque o missionário chegou ali, tem poder das trevas, do mal, e o Senhor vai confirmar o evangelho que o missionário prega com sinais e prodígios. Para quê? Para legalizar aquela mensagem dele como autoridade naquele lugar. Agora, é diferente de eu fazer um culto só para exibir sinais e maravilha e para ganhar dinheiro do povo. Eu encho a igreja, levo pessoas, e outra coisa, as pessoas são atraídas não para se renderem ao evangelho, mas para viver uma cura. Olha, se eu já sou crente, eu posso ir para o culto sabendo que Jesus pode me curar em casa, Jesus pode me curar na rua, Jesus pode me curar em qualquer lugar, sim ou não? Agora, se eu estou pregando na igreja, eu posso dizer, vamos orar pelos enfermos, sim ou não? Se eu estou na rua, eu posso orar, olha, eu estou pregando Jesus que cura, e se ele quiser, ele pode curar agora, sim ou não? Então pronto. Eita, meus irmãos. Pastor, e você está falando aí sobre a questão para Deus mostrar a força superior sobre os demônios ou aquelas bruxarias que existem na África, né? Então Deus ele usa o profeta ali, o pregador, o pastor, o missionário, para poder mostrar que quem é maior. Quem é maior. Por isso que eu estou dizendo aqui, pastor Wagner, que o Deus eterno, ele faz isso para confrontar esse poder. E nós falamos aqui, no ponto 2, o derramamento do Espírito Santo impactante em Éfeso, porque era uma cidade dominada pela idolatria, não é isso? Pelo ocultismo, e a economia girava em torno de quê? Da feitiçaria. Mas o evangelho confrontou esse poder ou não confrontou? E as pessoas queimaram todos os livros de magia. Quem? Do evangelho. Aqui nós podemos observar que a manifestação do Espírito não é para exibição de poder, é para confirmar a verdade do evangelho. Eu coloco aqui, o objetivo era mostrar que Jesus era superior aos poderes espirituais e religiosos que dominavam aquela sociedade. Então nós temos que analisar essa questão muito importante. E aí, o ponto 3, como é que diz aqui o ponto 3? A manifestação do poder de Deus entre os gentios. Pronto, o evangelho chega ali entre os gentios, o povo gentílico, e o Espírito Santo vem com poder, testemunho e missão. Então, essa é a mensagem de Deus. Deus abençoe, pastor Wagner, faça o resumo aí da lição. Apontamentos do livro, a introdução. Quando o Espírito sopra em Éfeso, as marcas da terceira viagem missionária de Paulo, consolidação, ensino, aprofundação na fé cristã, fortalecimento doutrinário e espiritual das igrejas. A cidade de Éfeso, 600 mil habitantes, uma das grandes metrópoles do mundo antigo ocidental, capital da província da Ásia Menor, dominada pela idolatria, centro de transporte marítimo e terrestre, era uma das maiores cidades do litoral do mar Mediterrâneo. O tempo que Paulo passou em Éfeso,
o maior avivamento. Sinais, maravilhas, arrependimento, transformação de vidas, crescimento da palavra. O verdadeiro avivamento não era emocional, momentâneo, era marcado pela doutrina correta, pelo poder do Espírito Santo e pelo impacto missionário. Primeiro ponto, Éfeso e o Espírito Santo no ministério de Paulo. Os discípulos de Éfeso, desconhecedores da plenitude da revelação em Cristo, sem o Espírito Santo. A necessidade do Espírito Santo no seu aspecto filial, Romanos 8, 14 a 16, Romanos 8 a 9. No seu aspecto do poder de Deus, Lucas 24, 49, Atos 1, 8. A atuação do Espírito Santo marca uma vida completa, João 7, 37 a 39. Qual é a fonte da verdadeira doutrina? Deus. Marcas da verdadeira doutrina, origem divina, fundamentada no Espírito Santo, nas Escrituras, transformadora, saudável, focada em Cristo. 1.2, o ensino é perseverante diante da resistência. A relevância da sinagoga no ministério de Paulo. Como Paulo pregava, liberdade de expressão, coragem espiritual ou convicção profunda. Como Paulo ensinava, centrado no reino de Deus, soberania de Cristo, visto como Salvador e como Senhor. Paulo avançava mesmo em frente à resistência, incredulidade e oposição. 1:3. A escola de Tirano. A escola de Tirano e a sinagoga, qual a diferença entre ambos? Segundo ponto, eventos sobrenaturais em Éfeso. Primeiro, pregação da palavra, maravilhas pelo Espírito. Terceiro, curas e confirmação pela palavra. Véus, lenços, aventais, sombra de Pedro. Confirmação da palavra, Marcos 16, 20. 2.2, o avivamento em Éfeso causa ruptura com práticas pecaminosas e culturais. O temor do Senhor se espalha, atinge as práticas das artes mágicas. O verdadeiro avivamento não se reduz à palavra, mas a mudanças de práticas, renúncia do pecado, testemunho público. A palavra cresce tanto. O verdadeiro crescimento não é numérico apenas, mas espiritual, moral e missional. Quando o Espírito Santo age, a palavra cresce, a sociedade é impactada. O progresso do evangelho em Éfeso, espiritual, arrependimento genuíno, social, abala as estruturas sociais, quebra da idolatria culturalmente, confronto os valores profundamente enraizados em Éfeso. O que acontece onde Cristo é proclamado? Os valores são definidos. O terceiro ponto, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Quando o Espírito Santo opera, o verdadeiro avivamento, retorno sincero à busca por santidade. Arrependimento é um aspecto missional da sociedade. A confirmação do Evangelho com sinais e maravilhas. Atos 19, 11. Avivamento impacta a cultura e os costumes. 3.2, exemplos históricos de avivamento. Pentecostes, Atos 2, Atos 8, Atos 19 e Atos 10. Avivamento do país de Gales, com Evan Roberts, 1904 a 1905. Avivamento da Rua Azusa, com William Seymour, de 1870 a 1922. O avivamento pentecostal no Brasil, com Daniel Berg e Gunnar Wingren, 1879 a 1933. O avivamento em Asbury, na Universidade, em 2023. O avivamento deve ser marcado por 3 coisas: palavra, oração e arrependimento. 3.3, o derramamento do Espírito e a missão. O verdadeiro avivamento expande a obra missional, traz transformação e cumpre a grande comissão. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, graças te damos por esta palavra maravilhosa ministrada aos nossos corações. Espírito Santo, que tu possas seguir despertando e avivando a tua igreja, os teus servos, para levar a tua palavra e glorificar Jesus Cristo entre as nações. Assim nós queremos te agradecer, meu Deus, pelos teus cuidados,
em nome de Jesus. Abençoa os nossos ouvintes nesta noite, que possam ser profundamente tocados pelo Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém.